Olá, sejam bem-vindos a mais um Momento Psi, canal de psicologia. E eu estou aqui hoje para convidar vocês para a gente falar um pouquinho sobre a importância da narratividade para os adolescentes. Sabemos que a adolescência é uma fase do desenvolvimento bastante complexa. Na verdade, é uma crise na qual as pessoas acabam tendo que viver muitas mudanças, algumas mais fáceis de se vivenciar e outras muito difíceis. Nós já temos alguns vídeos que falam sobre adolescência aqui no Momento Psi, falam do curso da adolescência, das mudanças, de como que se pode lidar da melhor forma. E hoje nós vamos falar um pouco então da importância dessa capacidade de narrar a própria história. E a narratividade é algo muito saudável, não só na adolescência, mas em todas as fases da vida da gente. Porém, na adolescência se faz muito necessário que os adolescentes possam entender o que está acontecendo com eles, as suas histórias de vida, dos seus antepassados, justamente porque estão afirmando as suas identidades. A adolescência é uma fase de muitos lutos, né? O luto do corpo de criança para o corpo de adulto, o luto dos pais que foram idealizados, né, das figuras parentais que foram idealizadas durante a infância e que na adolescência então se percebe que esses pais não são infalíveis, não são perfeitos, e o luto também do que eles significam para a sociedade, para as famílias, né? Anteriormente na infância eles se sentiam de uma determinada forma e na adolescência já começam a ser cobrados como futuros adultos, né? De diversas formas, tanto em suas condutas quanto responsabilidades e outras coisas que podem acabar mexendo muito então com o emocional das pessoas. Bem, e o que é a narratividade? O que é a capacidade de falar sobre o que estamos sentindo, sobre o que estamos vivendo e sobre o que já vivenciamos? A narratividade é uma capacidade que as pessoas desenvolvem de contar as suas próprias histórias. Muitas pessoas têm dificuldade de fazer isso, justamente porque têm dificuldade de entender o que sentiram em determinados momentos das suas vidas e principalmente de falar dos seus lugares, né? Se colocar como protagonistas das próprias histórias. O adolescente muitas vezes ele se sente oprimido no meio social, tanto na escola quanto em meio aos amigos e também muito no ambiente familiar. E essa opressão, ela passa por um sentimento de impotência, né? Como se eles estivessem vivenciando muitas coisas, mas não tivessem ingerência nesses fatos, né? Não conseguissem controlar, não se sentem com poder de decisão na maior parte do que está acontecendo em suas vidas. Quando falamos sobre o que está acontecendo, quando exercitamos a narratividade, e isso pode ser numa psicoterapia de grupo, numa psicoterapia individual, em momentos que se tem na escola ou até dentro da família, quando fazemos isso, estamos conseguindo colocar para fora aquilo que sentimos em relação aos fatos e acabamos também conseguindo nos escutar em relação ao que aconteceu em nossas vidas, e isso possibilita com que a gente possa escolher posições para isso que aconteceu, se colocar então no protagonismo das nossas vidas em diversas situações. O exercício da narratividade ele pode começar ali quando as crianças são bem pequeninhas. Na verdade, quando as crianças são recém-nascidas, bebês, ainda não falam, quem auxilia a exercitar a questão da narratividade são as figuras parentais, tanto o pai quanto a mãe, ou as pessoas que desempenham esses papéis. Porque alguém vai ter que dizer para aquela criança o nome do que ela está sentindo, o que está acontecendo com ela naquele momento. E auxiliar a criança, que ainda não consegue se expressar e não consegue falar de um modo que a sociedade entenda, a falar sobre o que está acontecendo com ela. Então, o exercício da narratividade já acontece desde muito pequenos e com o auxílio das figuras parentais. A partir daí,
quando as crianças são estimuladas a falar sobre suas vidas, sobre aquilo que estão sentindo, sobre suas emoções, elas estão exercitando essa capacidade e acabam conseguindo desenvolver, então, uma capacidade psíquica de dar conta, de elaborar mentalmente tudo aquilo que elas estão vivendo, principalmente as questões mais difíceis, né? Os traumas, por exemplo. Quando a criança não exercita a capacidade da narratividade, fica muito difícil de ela elaborar traumas e questões complexas e difíceis que aconteceram, muitas vezes desde o início da infância. E isso pode se prolongar pela adolescência e pela vida adulta. E muitas vezes esses traumas seguem e acabam desorganizando e impedindo o desenvolvimento dessas pessoas, e para algumas pessoas se transformam em somatizações, ou seja, aquilo que não foi colocado em palavras acaba se transformando em sintomas físicos. Quando a narratividade é estimulada na escola, se incentiva em momentos durante as aulas que os adolescentes falem do que estão sentindo, e não só no que diz respeito aos conteúdos que foram programados para serem desenvolvidos em sala de aula, mas aquilo que está se passando na vida deles, em seu íntimo, para que eles possam exercitar essa capacidade, se sintam escutados e acolhidos. E aí eles podem também conseguir entender quais são as suas posições, os seus posicionamentos nos laços sociais, que papel que eles desenvolvem. Na vida intrafamiliar, é muito interessante que os pais também, exercitando a sua narratividade, possam falar um pouquinho de si, né? Tanto da sua infância quanto da história da sua família, e isso acaba possibilitando para que as crianças e os adolescentes da família consigam se localizar naquela história familiar e consigam entender muitas vezes aquilo que acontece nas suas famílias, aquilo que é sintoma, aquilo que é traço familiar, e possam escolher, agora conscientes disso, se vão manter esse tipo de conduta ou de comportamento que já vem acontecendo na família, muitas vezes durante gerações, ou se não querem manter isso em prol de sua saúde mental. Famílias que conversam, que exercitam o diálogo, são geralmente famílias muito mais saudáveis. E essa capacidade de narrar as próprias histórias, os próprios sentimentos, as próprias emoções, ela vai progressivamente se desenvolvendo. Então, quanto mais a pessoa consegue falar de si própria, mais autoconhecimento ela acaba tendo. A narratividade ela também pode ser exercitada através da escrita. Então, existem casos também de pessoas que conseguem encontrar muita saúde mental e dar conta das suas questões escrevendo. Ainda existe hoje muitas pessoas que mantêm diários, nos quais conseguem colocar através da escrita o que estão sentindo, o entendimento do que está se passando, dos seus sentimentos, das suas emoções, e após ler então o que escreveram, conseguem ter uma percepção bem diferente, muito mais elaborada daquilo que está acontecendo com elas. A narratividade na adolescência também vem para suprir, muitas vezes, a necessidade que os adolescentes têm de encontrar novas referências, já que as referências parentais muitas vezes ficam abaladas pela constatação que os adolescentes têm de que os pais não são perfeitos. Então, a partir disso, do desenvolvimento da narratividade, né, de falar sobre si próprios, de falar sobre suas famílias, eles podem acabar encontrando nessa fala ou na escrita uma identificação com outras referências que fazem mais sentido para eles. Até porque muitas vezes a fala dos adolescentes acaba causando um desconforto nas figuras parentais, porque acaba mexendo com questões dos pais também. Então, quando isso acontece, né, quando existe aí uma situação que se forma que é mais delicada, pode-se exercitar a narratividade nos espaços escolares, em espaços terapêuticos, é claro, né, através das psicoterapias e através da escrita também com diários. Então, sempre tem algum espaço no qual as pessoas podem se expressar e se compreender um pouco melhor. E na adolescência isso é extremamente importante, em nome da saúde mental dos adolescentes que vão acabar se tornando adultos mais felizes, mais saudáveis.
Bem, esse foi então o Momento Psi de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem não está inscrito no canal ainda, inscreva-se. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem, curtam, comentem. E uma boa semana para nós. Um grande abraço e até o próximo vídeo.